A paz do Senhor Jesus. Neste momento queremos comentar mais uma lição do quarto trimestre de 2019. Nós vamos comentar a lição de número 7. Queremos neste momento lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical, para que você venha acrescentar mais um pouco do conhecimento da Palavra de Deus. E nós vamos falar neste momento sobre Davi é ungido rei. Esta é a lição de número 7. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica, que o Senhor possa lhe abençoar. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva em nosso canal. Você não vai pagar nada por isso, mas com certeza estará nos ajudando. Lembrando que o meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. O textuário desta lição nos diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. O textuário que é o texto de ouro, ou seja, o texto principal. A verdade prática é aquela verdade que nós devemos praticá-la. O propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Vamos ler neste momento a introdução, lembrando que o comentarista desta lição é o pastor Osiel Gomes. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13. Eu não vou ler para ganharmos tempo. É claro que você em sua casa deve ler. Amém? Então vamos ler a introdução que nos diz assim: O conceito de unção é do Antigo Testamento. Destinava-se a sacerdotes e reis, para que estes exercessem com êxito suas funções e ministérios. Profetas também eram ocasionalmente ungidos, segundo a determinação divina. Nesta lição, veremos que a temática da unção de Davi é um clássico bíblico, pois ela trata da capacitação de servos de Deus para desempenharem funções na obra divina. A unção do rei Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração da escolha divina para cumprir seus propósitos. Então, a palavra-chave do nosso estudo nesta oportunidade é unção. Nós vamos saber etimologicamente o que significa a palavra unção, pois nós vamos estudar sobre Davi é ungido rei. Nós sabemos, meus irmãos, que a unção no Antigo Testamento ela é diferente da unção no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento usava-se a unção para ungir os reis, os profetas e os sacerdotes. Então, a unção no Antigo Testamento era para separar alguém para um ofício, seja esse ofício sacerdotal, seja este ofício profético, ou seja este ofício para alguém reinar sobre uma nação. Então, nós vamos aprender muito bem que Davi, ele foi ungido 3 vezes. A primeira vez que Davi foi ungido foi na casa de seus pais, ou seja, na casa de Jessé. E a segunda vez foi em Hebrom, e na terceira vez foi em Jerusalém. Davi, ele foi ungido 3 vezes, bem diferente de Saul, que foi ungido apenas uma vez. E depois Samuel lançou a sorte, e a sorte caiu sobre Saul. E depois Saul foi confirmado como rei, mas ele só foi ungido uma vez. Mas Davi foi ungido 3 vezes. É por isso que Davi teve um ministério tão abençoado. Foi um rei muito guerreiro,
muito valente na presença do Senhor. Vamos ler então o tópico de número 1. Davi, o rei ungido. O significado e propósito da unção. Aqui no finalzinho diz algo muito interessante. Nesse sentido, o ato da unção busca mostrar que a pessoa ou o objeto ungido for especialmente separado para o serviço de Deus, tornando assim intocável. Como eu disse, meus irmãos, a unção no Antigo Testamento era para separar alguém para um ofício. Como eu disse, se separava os reis, se separava os profetas e se separava os sacerdotes. Mas a unção também era usada para ungir objetos, para separar aquele objeto única e exclusivamente para o Senhor. Como nós temos o caso do tabernáculo. Todos os objetos do tabernáculo foram ungidos. Automaticamente, eles foram separados para a obra do Senhor. Eles se tornaram intocáveis, ou seja, não se podia usar aqueles objetos para outra coisa a não ser para o serviço de Deus. Nós temos o exemplo da Arca da Aliança, que foi ungida com óleo. Nós temos o exemplo da mesa dos pães, do candeeiro e do altar de incenso, que foram ungidos por óleo. Nós temos o exemplo do altar de holocausto e da pia de bronze, que foram ungidas por óleo. Então, aqueles objetos eram separados para o serviço sagrado. É interessante que a gente vê hoje muitos cristãos que eles ungem algum objeto, e não é errado. Ele está separando aquele objeto para o serviço do Senhor. Seja um violão, seja uma bateria, qualquer instrumento musical, até mesmo o carro que a pessoa tem. Se ela ungiu aquele objeto, esse objeto vai ser usado apenas para a obra do Senhor. E ele não pode estar fora do seu lugar. Por exemplo, se ungiu o altar de holocausto e ele ficava no átrio. Então, o lugar do altar do holocausto era no átrio. Não podia tirar ele dali, porque ali era o lugar dele estar, para que os israelitas viessem e oferecessem sacrifício em cima dele. Então, aquele objeto estava separado para a obra do Senhor. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Amém? Nós devemos usar a unção com muita moderação. Amém? Seja para consagrar alguém ou para separar um objeto para a obra de Deus. Vamos aqui para o número 2. O simbolismo da unção. A unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito Santo. Então, é exatamente isso o que significa o simbolismo da unção. A unção tem um símbolo, e esse símbolo é o derramamento do Espírito Santo. Quando Saul ele foi ungido por Samuel, no capítulo 10, versículo 1, porque Davi foi ungido no capítulo 16, versículo 1. Mas quando Saul foi ungido por Samuel, no capítulo 10, versículo 1, diz a Bíblia que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Quando ele se virou para ir para sua casa, ele se tornou outro homem. Diz a Bíblia que ele esteve com os profetas e profetizava. Saul, ele foi transformado após ser ungido com o óleo da santa unção. Então, esse é o símbolo da unção, o derramamento do Espírito Santo. Então, Saul agora passou a ter o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Davi foi ungido, no capítulo 16, versículo 1, o Espírito de Deus também se apoderou de Davi. É claro que o Espírito de Deus saiu de Saul e um espírito maligno da parte de Deus passou a atormentá-lo
e o Espírito de Deus agora estava sobre Davi, porque no Antigo Testamento o Espírito de Deus não era derramado sobre várias pessoas. Ele estava sobre uma pessoa ou estava em outra pessoa. Não é como hoje. Todos os cristãos têm o Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito humano. Então, meus irmãos, hoje a igreja tem um privilégio muito grande, que é ter o Espírito de Deus morando neste tabernáculo terreno que é o nosso corpo. Não é verdade? Então, anote isso. O símbolo da unção é o derramamento do Espírito Santo. Vamos para o número 3. A unção sobre Davi. Como eu disse, meus irmãos, Davi, ele foi ungido 3 vezes. A primeira vez foi na casa de Jessé, seu pai. Samuel entrou ali e a primeira pessoa que ele avistou foi Eliabe. E a Bíblia diz que Samuel queria ungir outro Saul. É muito interessante, porque o primeiro rei ele foi ungido pela beleza exterior. E o segundo rei, que foi Davi, foi ungido pela beleza interior. Então Samuel entrou na casa de Jessé e viu Eliabe, viu que ele era um homem alto, forte, bonito, era um homem que participava do exército de Saul. Então ele foi logo para ungir. Deus disse: não, Samuel, não é este o meu escolhido. Eu não olho como o homem vê, eu vejo para o coração. Saul foi escolhido pelo povo. É por isso que Saul, ele foi ungido pelas características físicas. Era um homem alto, era um homem bonito e era jovem. Mas Davi não. Davi foi escolhido por Deus. Ele foi ungido pelas suas qualidades. E quais são as qualidades de Davi? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Eu vou ler aqui apenas algumas qualidades de Davi, porque Davi, meus irmãos, foi um homem na Bíblia que teve muitas qualidades. Veja o que diz o versículo de número 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o principal, o Senhor é com ele. Veja as qualidades deste homem, deste jovem chamado Davi. Então é esse tipo de pessoa que Deus está procurando para separar para a sua obra. É claro que uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem uma boa condição financeira pode fazer a obra de Deus, é claro, mas não é por essas qualidades que Deus separa alguém, mas sim pelas qualidades de Davi. Era um homem valente, era um homem sisudo em palavras, era um homem de gentil presença, era um homem guerreiro, era um homem que sabia tocar e o Senhor era com ele. Aleluia! Então, meus irmãos, essas são as qualidades deste homem chamado Davi. Vamos agora para o tópico de número 2. Se você está gostando desta aula, deixe aí o seu like, o seu gostei. Amém? Às vezes você vê muitas pessoas que vê o vídeo, mas nem 10% deixa o like. E eu quero dizer para você que não sabe que isso é muito importante, porque faz o nosso vídeo subir. Amém? Então deixe o seu like, o seu gostei. Tópico de número 2. Davi, o rei que era servo. O ungido servindo. Isso é muito forte. Mesmo Davi sendo ungido como rei, ele era servo. A Bíblia diz, meus irmãos, que assim quando ele foi ungido, ele já sabia que ele era rei, porque ele recebeu a unção de rei. E mesmo assim ele serviu. Deus está à procura de pessoas assim. Mesmo que tenha
mesmo que seja um pastor, mesmo que seja um apóstolo, mesmo que seja um mestre, mesmo que tenha uma ordem eclesiástica bem alta, uma patente bem alta, todos nós devemos servir. Porque Davi, ele tinha a patente mais alta, o nível mais alto era ser rei, porque ele mandava em toda a nação, e mesmo assim ele servia a Saul. E como que Davi servia a Saul? Em primeiro lugar, Davi ele tinha a sua primeira função no palácio. Mesmo tendo a unção de rei, ele era servo. E qual era a primeira tarefa de Davi no palácio? Tocar harpa. Essa era a primeira função de Davi no palácio. A segunda função, ser pajem de armas. A Bíblia diz que Davi era pajem de arma de Saul. Então Davi no palácio, ele tinha várias funções, ele servia, ele era servo. Nós temos que aprender a servir, meus irmãos, porque quem não serve para servir, não serve para viver. Então até Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Devemos aprender com o nosso mestre Jesus Cristo de Nazaré. E aqui no número 1 diz que um ungido chamado Davi, ele servia. Aleluia! Mesmo sendo rei, ele estava ali cuidando das pequenas ovelhas, daquele pequeno grupo de ovelhas de seu pai Jessé. Mesmo assim, ele foi fiel. E porque ele foi fiel no pouco, no muito Deus o colocou. Porque mesmo Davi tendo a unção de rei, ele cuidava daquele pequeno rebanho de ovelhas de seu pai Jessé. Deus então o colocou sobre um grande rebanho de ovelhas que foi a nação de Israel. Eu não sei qual é a sua ordem eclesiástica na igreja, mas eu lhe digo uma coisa: seja você um pastor presidente, seja você um apóstolo, seja você um mestre, um doutor, seja servo. Aprenda a servir. Amém? Porque até Jesus Cristo ele veio para servir. Número 2. O Espírito do Senhor se retira de Saul. É muito interessante isso, meus irmãos, que assim quando Samuel ungiu Davi, o Espírito de Deus que estava em Saul saiu dele e foi para Davi, porque essa era a manifestação do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Não era sobre várias pessoas, era apenas sobre uma pessoa ou outra. Às vezes ele estava em um profeta, às vezes ele estava em um sacerdote, às vezes ele estava em um rei. Amém? Então, quando Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se retira de Saul. E o que acontece? Um espírito maligno da parte de Deus foi enviado para atormentar Saul. Aquele mesmo espírito maligno, lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 até o versículo 23, que fez ali a confusão entre os profetas, que foi um espírito de mentira na boca dos profetas, é esse mesmo espírito maligno que estava agora para atormentar Saul. Então, meus irmãos, não há paliativo. Ou a pessoa tem Deus na sua vida, ou ela tem o diabo. Porque Saul ele tinha Deus, que é o Espírito de Deus. E agora ele não tem o Espírito de Deus, então o que ele tem? Ele tem um demônio para o atormentar. Ou a pessoa, só existe dois tipos de escravidão. Ou a pessoa é escravo de Deus, ou a pessoa é escravo do diabo. Então, quando o Espírito de Deus saiu de Saul, agora um espírito maligno estava sobre ele. Número 3. Deus levanta autoridades. Meus irmãos, como nós comentamos na lição passada, que nós devemos obedecer às autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus, e todas as autoridades que há foram ordenadas por Deus, nós devemos obedecer às autoridades.
Assim como Davi, ele obedecia à autoridade máxima, que era Saul, pois Saul era rei, então ele a obedecia fielmente. Davi é um exemplo muito claro para os dias atuais, de que nós devemos obedecer às autoridades constituídas por Deus. Amém? O número 3, Davi, o rei que era guerreiro. O gigante Golias. Número 1. Então Davi, ele era um rei, mas ele era guerreiro. O capítulo 16, onde eu li, de 1 Samuel, versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é animoso e homem de guerra, e se surdo em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Veja que Davi tem duas qualidades aqui que pode ser usado na guerra. E é valente e homem de guerra. Meus irmãos, Davi era um rei guerreiro. Veja que ele, meus irmãos, não teve nenhum medo de enfrentar o gigante Golias. Embora o gigante Golias tivesse quase 3 metros de altura, quem estava mais próximo daquele gigante Golias era Saul. Mas Davi, ele era valente e ele era homem de guerra. Davi já tinha matado um urso, Davi já tinha matado um leão. Alguém, uma certa feita, me perguntou: como que pode um homem mortal matar com as suas próprias mãos ou usando alguma arma branca? Não é arma de fogo, viu? Arma branca. É aquela arma que você usa em punhos, em mãos. Como que alguém pode matar um urso, matar um leão? Eu respondi. Eu disse que Davi matou o urso e o leão várias vezes, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Não se engane, Davi, ele matou o urso e o leão depois que ele foi ungido por Samuel. Então o Espírito de Deus saiu de Saul e agora estava sobre Davi. E pelo poder do Espírito de Deus, ele matava urso, ele matava leão, matava lobo e ele conseguiu matar o gigante Golias. Porque através do Espírito de Deus, o homem faz proezas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Um crente que tem o Espírito de Deus em sua vida, ele faz coisas sobrenatural, não é verdade? Então Davi matou o urso e o leão depois que ele foi ungido pelo Espírito de Deus, porque um homem com as suas próprias mãos não consegue matar, não é verdade? Ali um urso. Então ele matou o urso e o leão depois que foi ungido pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, é muito forte esta história em que Davi matou o gigante Golias, não é verdade? Aquele gigante Golias olhou para Davi, aquele jovem que não tinha uma aparência de rei como as outras nações. Ele apenas tinha qualidades interiores. E algo que me chama a atenção é que o gigante Golias olhou para Davi e viu que ele estava com um cajado em sua mão e na outra ele estava com uma funda. Ele disse assim para Davi, que estava com o cajado em suas mãos: porventura sou eu algum cão, para que você venha a mim com paus? Aquilo não era um pau, aquilo era um cajado de Davi. O líder nunca pode deixar o seu cajado para ele enfrentar os gigantes da vida. Ele não estava indo com paus, ele estava indo com o seu cajado. Aleluia! O líder tem que estar com o cajado na mão. Ele não pode abandonar o seu cajado pastoral. Número 2, Davi, ungido e cheio de fé. Meus irmãos, quando Davi ele foi ungido, é claro, ele tinha muita fé em Deus. Ele enfrentava qualquer coisa, porque a sua fé no Deus vivo era uma fé verdadeira, era uma fé legítima, era uma fé real.
E isso é tão sério que quando aquele gigante Golias desafiou os israelitas, ele não pensou duas vezes. Ele disse para o gigante: olha, você vem a mim com espada, com arco, com lança, com escudo, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Veja que somente um homem de fé pode dizer essas palavras diante de um gigante que era guerreiro desde a sua mocidade. Então, não há dúvidas de que verdadeiramente Davi era um homem de fé. Número 3. As armas do garoto. Quais eram as armas do garoto chamado Davi? Era só duas. Era um cajado e uma funda. E 5 pedras. Nós sabemos perfeitamente, e eu gostaria até de ler esse texto com os irmãos, em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19 ao 23. Por que eu quero ler esses versículos? Porque eu quero mostrar para os irmãos que naqueles dias quase ninguém tinha armas, quase ninguém tinha espada, quase ninguém tinha lança, ou seja, o povo de Israel. Então anote essa referência que é muito importante você ler em sala de aula. 1 Samuel capítulo 13, versículo de número 19. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Eita, que coisa tremenda, meus irmãos! Em meio àquela nação de Israel tão grande, naqueles dias, tão numerosa, o povo que havia se alistado para a guerra, somente 2 pessoas tinham espada e lança: Jonatas e Saul. É por isso que Saul, ele queria emprestar a sua armadura, as suas armas para Davi. Mas como nós lemos aqui no tópico anterior, Davi é um homem de fé. Ele não precisou usar a armadura de Saul. Irmãos, nós precisamos nos revertir da armadura de Deus e não do homem. Então, quais eram as armas de Davi, já que eu li nessa oportunidade que o povo de Israel não tinha nenhuma arma, não tinha nenhuma espada, nenhuma armadura, a não ser Saul e Jonatas, seu filho. Eram 2, um cajado e uma funda. E foi exatamente com essas armas que Davi venceu o gigante Golias. Não importam quais são as armas espirituais que estão na sua disposição. O que importa é que você venha enfrentá-los com a fé no Deus fiel, vivo e verdadeiro, e assim como ele deu a vitória para Davi, ele também vai lhe conceder uma grande vitória. Tenha fé e creia que o Senhor dos Exércitos há de pelejar por vós. O gigante Golias caiu por terra, e Davi só estava com uma funda e com um cajado, e 5 pedrinhas nas mãos. E eu acho interessante é que o gigante Golias, ele não estava só. Ele tinha outro com ele, que era o seu escudeiro. Era 2 contra 1. Era o gigante Golias, o seu escudeiro, contra Davi. Mas Davi estava do lado de Deus. E Davi, Deus é maioria. Quem está com Deus nunca perde guerra, nunca perde batalha. Nós sempre venceremos. Porque com Cristo é vencer ou vencer.
Aleluia. E encerrando, número 4, o contraste entre Davi e Golias. Irmãos, o contraste entre Davi e Golias era muito grande. A altura de Golias era quase 3 metros de altura. Vamos conjecturar, a Bíblia não fala, mas quem sabe Davi tinha 1,70 m. Olha a diferença. Davi só tinha uma funda e um cajado nas mãos. Golias estava com aparelhado da sua armadura. Era uma armadura muito pesada. A ponta da lança do gigante Golias pesava muito, meus irmãos. E ele tinha um escudeiro. Então a diferença era muito grande entre Davi e Golias. E mesmo assim, Davi saiu vitorioso. Porque o tema desta lição é: Davi é ungido rei. Quem é ungido por Deus, ele vence os gigantes da vida.